Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome do nosso Deus. 21 anos proclamando o Evangelho, crescendo em comunhão, no partir do pão, nas orações. Isso é graça do Senhor em nossa vida. Nós estamos aqui para cultuar esse Deus. Lembre-se de que todos os atos desse culto visam a glória do nosso Deus e prestamos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos abrir as Escrituras no Salmo 29 e vamos fazer de pé a leitura alternada deste Salmo. Salmo 29. Salmo de Davi. Leitura alternada. Diz assim a palavra do Senhor. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor A glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Deus faz saltar como o bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e tudo no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vamos ler os versículos 1 e 2 juntos? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, louvando o nome do Senhor, e nós pedimos ao presbítero Edson que nos dirija nesta oração de adoração e louvor ao nosso Deus. Amado, bondoso e rico Salvador, Senhor querido, nós vimos a Tua presença, Senhor Deus, com tanta alegria no coração. Alegria porque, apesar de nós, o Senhor nos recebe por causa do Teu amor, por causa do Teu Filho. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, o Senhor que preside sobre todas as coisas. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Ó Deus, vimos como igreja prestar ao Senhor o louvor, a adoração que só o Senhor merece, Pai. Amém, Recebe, nós te pedimos, não por causa da gente, Senhor, mas recebe por causa de Cristo, Senhor. E nós queremos que ela chegue perfeita ao Senhor. Então, Senhor, aperfeiçoa a nossa adoração no nosso Salvador Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos humildemente que todo esse culto adore ao Senhor, glorifique o Teu nome, Senhor. E, Senhor Deus, nós nos apresentamos ao Senhor como servos, querendo ouvir a Tua voz também nesta noite. Amém. Nós te pedimos e te apresentamos os louvores com toda a gratidão por mais este aniversário da IP Cambeba, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com o hino Trindade Adorada, de número 5. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje para sempre. Eterna
Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Eu irei fazer a leitura do versículo 20 ao versículo de número 23. Atos, capítulo 12, do versículo 20 ao 23, que diz: Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e, comido de vermes, expirou. Amados, esse é o momento de confessarmos os nossos pecados, o momento de refletirmos diante da palavra que foi lida, porque temos pecado contra o Senhor, e nós devemos confessar. Nós iremos fazer uma oração silenciosa, você orando ao Senhor, e dentro de alguns instantes, nosso irmão o presbítero Marcos irá romper o silêncio, já agradecendo ao nosso Salvador pelo perdão dos nossos pecados. Curvemos as nossas frontes, orem ao Senhor silenciosamente. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Nos trouxe aqui para podermos te prestar culto. E nesse momento do culto, nós reconhecemos as nossas falhas, aquilo que tem desagradado ao Senhor, os nossos pecados. E já oramos de forma individual. E nós agradecemos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, porque mesmo sem nós merecermos o teu perdão, o Senhor, com amor eterno, nos amou primeiro e mandou o seu Filho para poder perdoar os nossos pecados e sofrer em nosso lugar e pagar essa dívida impagável. Nós reconhecemos, nós te adoramos, nós agradecemos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, nos abençoa, e que nós possamos estar com coração e mente, entendendo o que a Tua palavra nos mostra em relação ao pecado, que ele esteja cada vez afastado de nós, e de alguma forma, quando cairmos, o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos te buscar, para que possamos resistir, como diz a Tua palavra. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em gratidão pelo perdão dos nossos pecados, vamos agradecer ao Senhor cantando o hino de número 67, Coração Quebrantado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração, de todo
conforme prometeste, meu bom Deus, faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo meu ser não considero meu, quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu podes dominar, pois tu, Senhor, vieste em mim morar. Lá do alto céu o avivamento vem, e que comece em mim seguindo além o teu poder, as bênçãos teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. A palavra de Deus confirma o perdão dos nossos pecados no Salmo de número 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoar-te a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o Senhor. Neste momento seremos dirigidos pelo grupo de música a entoar hinos e cânticos espirituais. Vamos louvar o Senhor com os cânticos. Vamos ficar de pé, aqueles que podem. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Do início. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Do início, irmãos. Nas estrelas vejo a sua voz, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal,
na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim é que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo é Jesus pra mim. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Poder assentar. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer
que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Gostaria de convidar o reverendo Nizam para nos dirigir na oração pastoral, oração de intercessão, de ações de graças. Meus amados, falando sobre oração pastoral, lembrei que o pastor Hernandes Dias Lopes, que esteve há algum tempo atrás, não tem muitos anos, na Coreia, e lá já esteve algumas vezes, e ele foi participar de um culto. Muita gente, naqueles templos imensos da Coreia, e ele disse que convidou, aliás, o pastor da igreja convidou um pastor para fazer uma oração pastoral dentro do serviço litúrgico. E a igreja se pôs de pé e o pastor começou a orar. E orou 55 minutos. Oração pastoral. 55 minutos. Eu não vou chegar lá, não se preocupe. Mas é interessante o valor que a igreja coreana dá ao momento da oração intercessória. Recomendação do Tiago, orar uns pelos outros. Igreja grande, passa a noite toda, se quiser, orando intercessoriamente, oração pastoral. Pastor, vamos ficar de pé? Vamos? Não vai ser 50 minutos, então dá para a gente ficar, né? Vamos levantar e vamos orar. Pai amado, Deus bondoso, Deus de perto e também de longe. O Deus que nos ama com um amor especial. O Deus que não apenas cria
tudo que já existiu e que existe e que existirá. Mas o Deus que mantém tudo aquilo que, pela sua palavra, veio a existir. O Deus que cuida de cada um de nós, os seus humildes servos, a ponto de podermos dizer como Davi, um momento muito feliz de sua vida: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. De nada sentiremos falta, que o Senhor supre todas as nossas necessidades, sejam elas contingentes, passageiras, sejam elas transcendentes. O Senhor sempre está presente, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nesta hora de culto, Senhor, que estamos aqui reunidos, neste lugar, ainda por alguns dias, porque daqui mais umas semanas, uns meses, já um outro local está sendo preparado e com muito esmero, com muito carinho, com muito amor e dedicação, para que esta comunidade que nasceu de uma semente tão pequenina lá no Passaré, debaixo de umas mangueiras, depois aquela plantinha foi transferida para este lugar. E aqui se encontra já há mais de 2 décadas. E agora vai sair daqui para o seu lugar próprio, para que as crianças, os jovens, os adolescentes e todos, enfim, tenham não somente um templo para adoração, mas uma área de lazer, além dos lados, para esportes, para a alegria da juventude, mas onde tua palavra vai ser ali anunciada para a salvação de pecadores para se renderem ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, Pai, por tantas maravilhas que o Senhor tem revelado aos teus servos aqui de Cambeba, pela chegada do pastor Timóteo, esse jovem servo teu, que junto com a sua esposa, com os seus filhinhos, vieram aqui encaminhados pelo Senhor para ajudar os teus servos nesta igreja que já começa a sentir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, saindo da sua plantação, passando pelo momento da sua confirmação e agora, quem sabe, ó Pai do céu, já caminhando para a sua expansão, a expansão do teu reino através também desta igreja do Cambeba, que certamente continuará sendo uma luz, como foi aqui, lá no outro espaço, para quantos ali na redondeza habitem, ser esta igreja uma luz para alumiar muitas vidas, salvar muitos corações. Nós queremos interceder nesta hora, na oração pastoral, pelo casal Fernando e Elke, que viajaram repentinamente para assistirem a mãe do Fernando, a dona Ana, nossa querida irmã Ana, que passa um momento difícil na sua vida. E se for o momento, Pai, do Senhor querer chamá-la para a tua presença e agora para sempre ao teu lado, que o seu coração esteja preparado para tudo que o Senhor vier
a realizar na vida da tua serva, a irmã Ana. Abençoe o casal, Fernando e Elke, que estiveram conosco desde o início, desde o começo, ao lado de Marcos e Tessia, da Isis também, que já está na tua presença há alguns anos. Que o Senhor possa abençoar aqueles, inclusive, que estão passando por dificuldades, seja por falta da saúde, cansados pela idade, problemas de trabalho, problemas financeiros. Alguns estão clamando ao Senhor que uma porta de trabalho se abra para que possam manter condignamente a família, possam participar também da obra do Senhor, com recursos, com condições, como alguns têm feito, com o coração daquilo que o Senhor tem colocado nas mãos destes amados irmãos. E agora com esta obra tão grandiosa, tão bonita, que vimos na tarde de hoje ali naquele local. Ó Pai, abençoa os teus servos, para que mais uma vez nós lembramos a expressão do rei Davi, naquele momento muito solene da sua vida: nada me há de faltar. Alimente os teus servos, e não só do pão material, fartamente as suas mesas, as nossas mesas, mas, acima de tudo, do pão suprassubstancial, que vem ao encontro dos nossos anseios, dos nossos desejos, da nossa fome interior. Que o Senhor seja o nosso pão da vida, a água da nossa vida. Ele que disse: aquele que comer do meu pão, dele próprio, e beber da água viva, não terá mais fome, não terá mais sede. Mas as coisas passam para expressar o que só a eternidade pode dar explicações. Sejas com os pastores dessa igreja, começando com o Timóteo, sua esposa que está aqui, com seus filhinhos, com o Amadeu também, esses jovens pastores que estão colocando a sua vida e o seu coração nesta obra, e que seja um exemplo para os presbíteros, para os diáconos, para a liderança desta igreja. E agora, com esse novo desafio, Pai, e que eles possam se alegrar no Senhor, com aquelas maravilhas que certamente o Senhor há de revelar para todos eles. Cuide, ó Pai dos céus, dos que estão com algum outro tipo de problema. O irmão Edson com o pé enfaixado, engessado, que o Senhor possa fazer com que esse problema seja sanado e ele volte logo às suas atividades normais, que tanto prazer tem em realizá-las para a tua glória e para a tua honra. Seja com as criancinhas deste rebanho, com lindo vê-las aqui no culto de oração, orando ao Papai do Céu, com disposição, com voz audível, os filhinhos dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos. Cuide de todos, Senhor. Cuide daqueles que estão enfrentando mudanças de trabalho, de emprego, como a minha filha. Chegou lá no hotel, trabalhando, porque tem que prestar uns relatórios, algumas coisas, fez isso de manhã, fez isso da tarde, agora à noite também, não pôde estar conosco aqui, e que o Senhor possa encaminhar todas as coisas para que os teus servos, bem colocados, aonde o Senhor tem determinado
o local de funcionamento, trabalho para cada um, e que sejam bênçãos nas tuas mãos, para em tudo que fizerem, glorifiquem ao teu santo nome. Continue conosco até o final deste culto, e já te pedimos também, pelo pregador da noite, nosso irmão Leonardo, que Deus use o teu servo, para que aquilo que o Senhor colocou em seu coração, ele transfira nesta noite, com muito amor e autoridade do Espírito, para o conforto dos nossos corações também. Oramos assim, agradecidos e confiados. Em nome de Jesus. Amém. Foi menos tempo, viu? Queremos convidar o reverendo Leonardo, que será o porta-voz do Senhor para o nosso coração. Irmãos, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês depois de uma década. Eu estive nesse púlpito aqui há uma década atrás, quase não conta uma década atrás que eu estive aqui, e fico muito feliz em ver poder não apenas novos rostos, prova que a igreja tem crescido, mas rostos que envelheceram, que agora têm filhos, tá certo? Netos que nasceram. Então, meu desejo e minha oração desde já, que Deus abençoe ricamente ainda mais a igreja, que ela continue crescendo para a honra e glória do nosso Deus. Trago um abraço lá da Igreja Presbiteriana do Jockey, uma igreja que tem vínculos até no seu nascedouro, porque foi o mesmo pastor ali, pastor Nizam, também começou lá o trabalho, então somos aí primos nesse aspecto, mas obviamente irmãos em Cristo, tá bom? Então eu trago lá o abraço da irmã ligeiramente mais velha, a gente vai estar completando aí 23 anos esse ano, tá certo? Então, desde já, trago o abraço de todo o conselho e toda a igreja, para essa igreja amada aqui também, tá bom? Então, irmãos, me foi proposto falar sobre vivendo para a glória de Deus. E toda vez que a gente fala sobre este assunto, tradicionalmente a nossa cabeça processa uma lista de afazeres. Nós somos experts nisso, né? Ou seja, o que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Se eu fosse perguntar assim, quem é o crente? Você vai dizer, crente é aquele que não bebe, que não fuma, que não faz isso, esse tipo de coisa, né? Eu peguei até o hábito na minha igreja, por exemplo, quando uma pessoa responde para mim, pastor, crente é aquele que faz isso, que faz isso, que faz isso, ou quem não faz isso, que não faz isso, que não faz isso. Aí, quando a pessoa responde na negativa, eu meio que sempre monto uma armadilha para ela. Quando ela diz assim, pastor, crente é aquele que não fuma, que não bebe, que não sei o que, esse tipo de coisa. Aí eu digo assim, sabe quem não fuma, não bebe, não faz nada de errado? Aí ele, quem, pastor? A cadeira que você está sentado. A cadeira que você está sentado, ela não fuma, ela não bebe, ela não desobedece ninguém. Ao contrário, ela suporta seu peso. Mas ela não vai para o céu, né? Então, não é o que você deixa de fazer que leva você ao céu. É algo mais, concorda? Então, quando a gente vive a glória de Deus, é fundamental a gente entender a base para que a gente possa entender, então, o porquê. Então, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, porque de vários textos bíblicos que poderíamos usar para esse tema, esse em particular, eu acredito que o apóstolo Paulo consegue fazer algo com perfeição, tá? E desde já, eu queria só chamar a atenção para uma coisa, para que você não se assuste. Quando a gente lê a Bíblia, tradicionalmente, né, vou nivelar você por mim, né, eu tive o privilégio, como muitos aqui, de crescer na igreja. Então, eu tenho 42 anos de idade e tenho, então, 42 anos de igreja presbiteriana. Eu tenho o privilégio não apenas de ser na IPB, mas de ser neto de pastor, filho de presbítero, tá? Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem aquela cadência natural de ler a Bíblia, né? Você vai para qualquer igreja na face da terra, você vê que a leitura bíblica ela é quase que igual, tá bom? Então, dito isso, não se assuste com a forma como eu vou ler o texto bíblico aqui, não se preocupe, pastores, que eu não vou inventar nada. Mas a minha ideia é apenas para que você observe algo que a gente costuma passar reto na leitura desse texto. Então, preste atenção, por favor, no texto de Efésios 1, a partir do 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, nos qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? Ó Santo Espírito de Deus, nós queremos te pedir que o Senhor, sendo Deus, nos ilumine para entender a tua palavra, para que essa frase tão linda, ó Deus, possamos entender um pouco mais de quem o Senhor é, um pouco mais de o que o Senhor fez por nós, e assim entendermos de uma vez por todas quem nós somos e para quem nós vivemos. Então, ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala através da tua palavra. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Então, irmãos, permita-me começar aplicando de forma breve aqui para as crianças. Crianças, o texto que a gente leu aqui, se você observou bem na leitura do pastor, eu tentei ler não rápido, mas de forma direta, porque é uma frase só. Se você aprendeu vírgula e pontuação, você vai ver que o apóstolo Paulo começa no 3 e ele só vai colocar o ponto final lá no 14. Então, é uma frase que Paulo fala, direto. Ele quer chamar a atenção para você para isso. Então, veja, crianças, que nesse texto, o apóstolo Paulo ele vai responder uma pergunta que você escuta já muitas vezes. O que você vai ser quando crescer? Você já ouviu isso várias vezes. O que você vai ser quando crescer? E aí você já respondeu. Engenheiro, médico. Espero que você não tenha feito a minha filha, que num telão na escola perguntaram para ela assim, né? O que você vai ser quando crescer? E ela, pastora. Pense. Pastora, eu digo, eita fé, precisamos ter uma conversa quando chegar em casa. E temos, aí hoje ela já aprendeu, ela disse, eu não posso ser pastora, o que na Bíblia não tem. Disse, muito bem, minha filha. Mas o ponto que você precisa observar é que quando essa pergunta é feita, crianças, veja que existe um laço que ele tenta colocar na pergunta do que o que você é com o que você faz. Então, o que você vai ser quando crescer? E observe que a sua resposta vai ser uma profissão. Você é médico, você é engenheiro, você é advogado, você é veterinário, você é jogador de futebol. Mas e se você não puder ser mais isso? Se algum dia, ou se você não conseguir alcançar aquilo? Veja, crianças, que nesse texto o apóstolo Paulo, quando ele glorifica a Deus, por várias vezes ele vai olhar para o crente e vai dizer que o crente é abençoado, que o crente é escolhido, que o crente é redimido, ou seja, que ele teve seus pecados perdoados, que ele foi eleito, que ele é filho, que ele é herdeiro. Então veja que Paulo, nesse texto, crianças, ele diz o que você é, baseado não no que você faz, mas no que Cristo fez. Para que desde cedo, quando alguém perguntar para você o que você vai ser quando crescer, você possa até pegar nisso, crianças, uma chance de evangelizar e responder. Eu posso responder a você o que eu vou fazer quando crescer. Eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, mas o que eu sou pela graça de Cristo Jesus. Você vai poder desvincular para ele que você é muito maior do que aquilo que você faz. Mas para sempre você vai ser aquilo que Cristo fez por você. Então o que você tem que pedir para o seu pai desde cedo, para a sua mãe desde cedo, não é matricular você nas melhores escolas. Não é desde cedo simplesmente estudar para o Enem e passar. Mas para que ela possa apresentar a você Cristo Jesus, quem ele é e o que ele fez. Para que assim, desde cedo, você saiba quem você é nele. E o que você pode ser, não apenas quando crescer, mas hoje, para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.
Irmãos, o texto que nós lemos aqui, você tem que perceber uma coisa. A gente, às vezes, por muitas vezes, quando lê a Bíblia, a gente pensa, até pelos dias modernos em que nós vivemos, que a Bíblia foi escrita como se fosse um blog. Ou seja, passa um dia, Paulo vai lá, escreve alguma coisa. Como foi o meu dia? Como se fosse um diário. E não é o caso. É bem provável que Paulo tivesse um amanuense, ou seja, uma pessoa escrevendo ali por ele. Mas nessa frase em particular, veja a cena. Paulo estava preso, tá? Não era uma prisão, não tem que ter tanto drama, provavelmente não era uma prisão de celas, ele estava em casa, tá? Mas a sua tornozeleira não era eletrônica. Era bem provável que ele estivesse literalmente preso a um guarda romano. Então, para onde ele fosse, em algemas, tinha um guarda perto dele. Aí você imagina a cena, quando ele chamou um amanuense para escrever aquela carta, e ele começa a sua carta com os versículos 1 e 2, se apresentando e desejando a graça e a paz àquela igreja. E a partir do versículo 3, Paulo fala uma frase com mais de 200 palavras num fôlego só. É bem provável que aquele soldado olhou para Paulo e disse assim, rapaz, respire. Mas, ao mesmo tempo, o que deve ter chamado a atenção daquele soldado deve ser assim, rapaz, olha como esse homem, ele não consegue desvincular quem Deus é, o que ele fez, e, ao mesmo tempo, como Paulo olha para a igreja. Porque se você olhar o início da frase, você vai ver que Paulo está falando quase que uma oração. Veja, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele não começa olhando para a igreja. O olhar dele, então, desde o início da frase, você está vendo para onde Paulo está olhando. Ele está olhando para o alto. Bendito, abençoado é Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que na medida em que ele faz isso, ou seja, se esse Deus ele é bendito, a ele, então, seja a bênção, aí automaticamente Paulo desce. Ou seja, não é que então a visão dele vai subindo e descendo. Não, não. Contemplando Deus e a beleza daquilo que ele é, ele não consegue desvencilhar o que o crente é. Então veja que ele diz isso e automaticamente vai dizer que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, Deus é bendito, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e automaticamente nele nós somos o quê? Abençoados. Com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Essa expressão proposta por Paulo, regiões celestiais, aparece algumas vezes, em Efésios aparece 2 aqui, em Efésios capítulo 6, e a ideia é justamente de todo o domínio do nosso Senhor. Então, não há área em que um crente não seja abençoado em Cristo. Então, quando ele olha para Deus, a primeira coisa que ele olha para o crente é que, como crente, ele é abençoado. E ele não é abençoado como... Eu não sou um usuário do Instagram, tá? Mas já vi, né, aquelas hashtag blessed. Eu espero que você não tenha feito isso. Tá? Mas não é essa a ideia. Sou abençoado. É entender. Porque Deus é bendito em Cristo. Eu sou abençoado nele também. Aí Paulo, a partir disso, vai começar a pontuar várias coisas que o crente é. Veja o 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, nesse 4 já tem 3. Ele começa dizendo que nós somos abençoados. Depois, escolhidos. Quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, você ainda nem existia, não pensava nem existir. Mas Deus escolheu você. Para quê? Já já Paulo responde. Por intermédio de quem? Também Paulo já responde. Aqui já fala, nele já dá uma resposta, mas mais à frente ele abre essa figura. Mas veja que você não foi um acidente. Não foi um acidente. Você foi escolhido. Ou seja, de bilhões de pessoas que existiam, Paulo olha para o crente e diz, você foi escolhido antes da fundação do mundo, ou seja, com um propósito. Por muitas vezes, quando a gente olha para a nossa situação na nossa vida, pegue Jó, por exemplo, quando acontece tudo aquilo que aconteceu com Jó e foi bem pesado o que aconteceu com ele, a primeira coisa que Jó faz depois, né, do capítulo 2, logo no capítulo 3, é dizer assim, rapaz, por que eu nasci mesmo? Era melhor não ter nascido, maldito o dia em que eu nasci. E por muitas vezes a gente se sente assim, né? Com algumas coisas que acontecem.
Mas Paulo tenta lembrar o crente, olha, a sua vida nunca foi nem há de ser um acidente. Você foi escolhido antes da fundação do mundo e com um propósito muito claro, para que você seja santo e irrepreensível perante Ele e em amor. Então veja que essa predestinação não é simplesmente para que você se sinta, eita, olha, eu sou o jardim secreto de Deus. É para que você seja santo e irrepreensível, e aí veja como a barra é alta. Não é diante dos homens, é diante dele. É diante dele. Se você pegar uma máquina do tempo e voltar para o Antigo Testamento, sem ter lido todo o Antigo Testamento, e você vê a roupa de um sacerdote, talvez você não entenda todos os significados daquela roupa. Você não consiga ver todos os paralelos. Mas se você soubesse, né, ler hebraico, uma coisa você ia entender. Você não ia entender nada da roupa, zero. Não ia entender porque tinha joias preciosas no peito, joias preciosas nos ombros, porque um cajado, porque a cor da roupa. Mas uma coisa você ia entender, porque você ia olhar para o sacerdote, e a única coisa escrita na roupa dele estava na testa. Na testa deles, uma placa de ouro escrito, santidade ao Senhor. Então, se você não entendesse nada da roupa, você ia entender só uma coisa. Eu sei diante de quem eles amam. E foram escolhidos para isso. Eu não sei se significa nada, mas eu sei disso. Então, veja que quando Paulo olha para essa beleza de Deus em Cristo Jesus, ele vai mostrar que nós somos santos, irrepreensíveis, escolhidos nisso. Aí, no 5, ele bota a figura ainda mais pessoal, quando ele diz, nos predestinou para quem? Para ele. Esse tema ele conclui no final, por isso que eu vou tratar do para ele lá. Mas ele vai dizer assim, para a adoção de filhos por meio de Cristo. Veja, irmãos, nós como reformados, por muitas vezes, ignoramos um pouco a doutrina da adoção. Falamos muito na predestinação, com certa razão, mas a gente esquece esse ponto específico da adoção, mas em particular uma coisa, que é o quê? E se você aqui é uma pessoa que adotou ou é adotada, e aí você vai poder entender isso muito bem. O medo, por exemplo, de uma pessoa que nunca adotou, ou que tem medo de adotar, é aquele medo assim, né? Rapaz, e se não der certo? Como vai ser? E se for assim, se for... Se esse é o seu medo, meu irmão, permita-lhe dizer uma coisa. Não vai ser nem um pouco diferente se nascer um filho biológico seu. Nem um pouco diferente. Como é que você sabe que seu filho vai dar certo? Não vai dar certo? Né? Permita-me dar um exemplo mesmo em casa. Né? Sobre a criação da alma, eu sou criacionista, ou seja, eu acredito que Deus cria a alma no momento da concepção. Mas existe uma outra visão teológica chamada traducionismo, que é o quê? Que implica-se que a criança recebe a alma dos pais. Eu nem quero nem provar nada, só quero dizer uma coisa. A Mônica tem confrontado a minha fé. Por quê? Porque quando eu olho para ela, eu vejo todos os meus defeitos. O meu jeito de falar, o meu jeito de apontar, o meu jeito de argumentar. Eu disse assim, rapaz, eu não ensinei nada disso para ela. E ela não vê o tempo todo eu fazendo isso. De onde veio isso? E aí entenda a minha preocupação. Eu sei quem eu fui, e eu sei o trabalho que eu dei aos meus pais. Então, dito isso, quando você pensa em adoção, ele não está colocando se de dar certo ou não, mas que esse Deus que escolheu você para ser santo e irrepreensível, o relacionamento dele com você não é técnico, não é simplesmente baseado num documento. Ele chama você de filho. E a partir do momento que ele adota você, é um caminho sem volta. Se você adota alguém, e por um acaso, entre muitas aspas, deu errado, você não pode chegar na casa de adoção e dizer assim, ó, quer trocar. Esse menino não deu certo, não. Vê outro. Não existe isso, ele é agora seu filho, e você vai ter que criá-lo como tal. Então, a partir do momento que Deus, em Cristo, nos adota, não é que simplesmente nós somos dele, mas somos seus filhos. Temos acesso a ele como um pai carinhoso que ele assim é. Algo que não tem volta. Nós somos dele, e ele é nosso. E aí, quando Paulo faz tudo isso, aí, pela primeira vez aqui nesse texto, ele vai dizer assim, ó, versículo 6. Para que isso tudo? Para louvor
da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo poderia terminar a frase aqui. Porque veja que ele mostra tudo. Não é a gente, não é o que você faz, é o que Deus é. Tem um mediador nisso tudo, que é Cristo Jesus. Pontua vários propósitos, mas no fim dessa primeira parte ele vai dizer assim, por que tudo isso? É para que você, caramba, se sinta simplesmente bem? Não. Para que você viva o seu propósito no lugar certo. Viver para a glória de Deus. Aí você vai começar a perceber algo simples, que viver para a glória de Deus, ou seja, veja como Paulo faz isso de forma fantástica nesse texto. Viver para a glória de Deus não é um fardo. Não é melhor assim, caramba, pastor, viver para a glória de Deus é difícil demais, dá trabalho. E não estou negando que não dá. Só que veja, se você começar a olhar nessa frase como Paulo trabalha, ele vai dizer assim, não é difícil, por quê? Porque você tem a capacidade de assim fazê-lo baseado naquilo que Cristo fez. Ele não está te dando um trabalho impossível. Ele não está chegando para você e diz assim, faça isso. Não é uma prova de matemática sem solução. Não é levantar um peso que você não tem capacidade de carregar. Todo o trabalho já foi feito. Olha quem você é. Agora use isso que você tem, que eu te dei, para a minha glória. Você pode, porque eu fiz isso por você. Quando a gente começa a entender isso, a gente vai ver que viver para a glória de Deus simplesmente não é um fardo, mas ao contrário, é a alegria da nossa vida. É o único caminho certo que um crente pode trilhar e saber que ele vai chegar lá. Mas isso eu vou trabalhar melhor depois. Aí, como eu falei, Paulo podia terminar aqui, mas ele continua. Versículo 7. No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, Paulo vai dizer que a gente é redimido e remido, ou seja, que os nossos pecados foram perdoados e que nós somos uma nova criação. Irmãos, olha, eu deveria ter começado o sermão dizendo isso. Se o pastor Timóteo, o pastor Amadeu quiser fazer uma série em cima dessa frase, eles conseguem. Série na maior frase da Bíblia. E dá para fazer no mínimo 10, 12 sermões aqui. No mínimo. Em cada versículo desse. A minha ideia aqui é tentar pegar pelo agregado. No todo. Para que você tenha um pouco da dimensão para depois mergulhar em cada. Mas no redimido e remido, permita-me só pontuar algo. Logo na minha primeira igreja, lá no Recife, eu fiz uma série nas 7 igrejas do Apocalipse, e aí a gente abordou um pouco sobre o juízo final e por aí vai. Aí quando acabou o culto, foi um reino de doutrina. Quando acabou o reino de doutrina, uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, eu morro de medo do juízo final. Eu disse, mas à luz do que foi abordado, eu estranhei. Eu disse, mas por quê? Pastor, você imagina, a gente lá na fila do céu e Deus lendo os pecados tudinho na frente da minha mãe. Veja a perspectiva dela. Ou seja, o medo dela não era o Deus santo ler os pecados dela. O medo dela era a mãe saber. Um pouco mais à frente eu melhorei esse exemplo. Quando eu lendo um livro de como ficou a Europa depois da Segunda Guerra, aí uma nação sem paz, aí os meninos estavam brincando com bala de canhão, de queimada, literalmente. Jogando bala de canhão para lá e para cá. Aí um soldado perguntou, vocês não têm medo de brincar com isso, não? Aí eu tenho medo que minha mãe descubra. Explodir dá nada, mas mamãe descobrir, aí é o problema. Então veja, se eu perguntar assim, você tem medo dos seus pecados? A sua resposta vai ser, depende. Quem está vendo? Quem está vendo? A gente é preocupado em manter a nossa imagem. Pois bem, agora imagine os olhos que não dormem, que não descansam do nosso Deus. Um Deus que é santo. Um Deus que não tolera pecado na sua presença. Como é que ele tolera ver você? Já parou para imaginar nisso? Que Deus olha para você e aí ele não somente olha, como ele se alegra do que vê. E aí por um segundo você vai parar e vai dizer assim, eu esse pecador, eu que aí, vamos pegar que sua cabeça funciona assim, eu que nem li a Bíblia hoje, eu que nem orei,
Porque você está vendo como Paulo vai mostrar assim, mas Deus enxerga você, não é pelo que você é, pelo que você faz, mas por aquilo que o sangue de Cristo fez por você. E como você então está inculpável diante dele, a dívida foi paga. Ele olha para você e não vê os seus pecados, mas vê a graça do seu filho sobre você. E ele ainda aponta e diz, olha ali o meu filho. Olha ali o meu filho. Veja o poder dessa redenção como é. De como Deus lhe enxerga nesse exato momento aqui. Aí ele continua. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, e aí, isso para mim é a parte mais incrível desse texto. Em toda sabedoria e prudência. Veja, irmãos, talvez você tenha uma falha, espero que não, que volta e meia eu tenho, que é você dizer essa frase assim, rapaz, se eu fosse Deus. O perigo dessa frase é porque se a gente não vigiar, em certa análise, você está dizendo que você é mais sábio que Deus, o que é impossível. Só que eu sempre tento me vigiar para mostrar o aspecto da nossa ignorância mesmo. Porque se eu fosse Deus, eu não teria me escolhido, mas com certeza não. Você diz, rapaz, eu ia olhar para toda a criação, ia dizer, meu amigo, tem gente melhor, mas tem pregador melhor, mais competente e tudo. Aí Deus disse, não, eu vou escolher Leonardo. Se eu pudesse discutir, ia dizer, Senhor, agradeço a lisonja, mas, tem o Amadeu, tem o Timóteo, escolhe eles aí. Me deixe no banco de reserva. Mas veja que o ato de Deus escolher você foi um ato da sabedoria dele. Ou seja, o Deus sabe o que criou todas as coisas, o Deus sabe o que criou os cálculos, o universo, a distância, o sol, todas as coisas. Ele escolheu você, redimir você. Foi um ato da sabedoria dele para que você possa descansar nisso. Que, de novo, não foi um acidente. E muito mais do que apenas um ato pensado. Deus disse, sua sabedoria vai dizer, ele tem um propósito. E não apenas isso, no 9, ele vai deixar isso claro, que desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. Ou seja, você vai conhecer isso através de Cristo, da sua palavra. O mistério vai ser revelado. Às vezes demora e às vezes é doloroso perceber. Mas você vai ver. Vai ser revelado a você em tempo. Mesmo que através de sofrimento, como é o caso da pregação de amanhã, seja no meio do convívio da igreja, entre ansiosos e não ansiosos, como é o caso do domingo de manhã, ou seja, através do seu próprio pecado e do seu erro, em que você, como disse um teólogo, depois que perdeu o seu filho, é uma frase que achei muito interessante, ele perdeu seu filho já jovem, o filho dele foi escalar uma montanha, o equipamento falhou, ele morreu. Aí ele escreveu um livro chamado Lamento por um Filho. Aí naquele livro, ele, revoltado, não queria ver ninguém. E aí ele diz assim, no final do livro, as lágrimas que eu verti pelo meu filho limparam os meus olhos para que eu pudesse enxergar melhor a graça do meu Senhor para comigo. Então ele transformou a maior desgraça, a maior tragédia da vida dele numa oportunidade de enxergar melhor a Cristo. O beneplácito da vontade de Cristo foi revelado. Os planos de Deus não mudam. E nós fazemos parte dele. E aí veja, então, quando Paulo vai dizer o propósito de tudo. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Então, ou seja, o propósito da nossa vida vai convergir naquele que vai convergir tudo. Todas as coisas. Né? Tem uma expressão em inglês que é all in all, ou seja, o tudo em todos. Os céus, a terra, o mar, tudo aponta para a glória de Deus. E você está dentro desse propósito. Todas as coisas convergem para esse Cristo, não para você. Só que a gente pensa nisso. A gente pensa que o mundo gira em nosso redor. Quer ver um exemplo simples? Não sei como é o tempo aqui em Fortaleza no sentido de periodicidade, mas, por exemplo, Teresina, quando chega em setembro, meu filho, não chove. Desculpa. Tem a chuva do caju, né, que dizem lá os místicos, para molhar o cajueiro lá, só ano que vem. No máximo em dezembro. No dia ano bom, chove em dezembro. Aí vamos supor que você, em setembro, esse período lá, do calor bem light lá, vai para o shopping. Não quer ligar o ar-condicionado de casa, faz feito todo mundo, vai para o shopping.
né? Vamos para o shopping, para gastar o ar de lá. Aí, na hora que você bota o pé no carro, entra, começa a chover. Aí, o que é que você diz? Só porque eu ia no shopping, choveu. Você já disse essa frase. Só porque eu ia para a praia, Fortaleza Madeco é melhor, né? Só porque eu ia para a praia, choveu. Veja a prepotência desta frase. Você está dizendo que o clima mudou porque Deus disse, vai para a praia. Vai não, vai chover. Percebe a prepotência disso? A gente gosta e acha que as coisas convergem para a gente. Aí quando Paulo diz, todas as coisas convergem nele, é para mostrar exatamente, para nos diminuir e para que Cristo aumente. Não você, mas ele. Mas veja como Paulo então liga nisso para dizer, converge nele. Aí Paulo no 11, nele, ou seja, se tudo converge nele, o que foi feito? Do qual também fomos feitos a herança, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, irmão, se meus filhos morrerem hoje, eu fiquei muito feliz. Eu não sou de estudar direito, então os juristas aqui, por favor, não me corrijam com tanta veemência. Mas uma coisa que eu estava lendo, eu fiquei feliz demais, quando assim, os filhos não herdam as dívidas dos pais. Eu disse, graças a Deus. Quando morre, acaba. Eu digo, pronto. Pelo menos esse conforto de vida eu tenho. Se eu morro hoje, pronto. Meu descanso vai ser meus filhos. Tá certo? Não estou deixando dívida com vocês. Mas, se todas as coisas convergem em Cristo e você é herdeiro dele, o que você vai herdar? Veja o ponto do apóstolo Paulo para mostrar quem você é e o que você recebe nessa obra de Cristo. E se tudo converge para ele e nele você foi feito a herança, o que você vai receber? Não é algo simplesmente nada. Não é, não, você já recebeu o perdão de pecados, está bom, se contente com isso, entenda. Seria motivo para você passar uma vira de joelho no milho agradecendo a Deus. Meus pecados foram perdoados. Acredite nisso. Mas mais do que isso, nele você vai receber todas as coisas. Como diz o apóstolo Paulo em outro texto, o que Cristo fez foi tão grande, tão grande, tão grande, que um dia você vai governar sobre anjos. Já parou para pensar nisso? Você que talvez nunca tenha mandado em nada na vida, que trabalha de 8 às 8 com um chefe chato no seu pé. E aí você um dia, e aí eu não estou dando ideia para você, de chegar no céu e quem vai pegar um copo d'água para você é um anjo. Não estou dizendo que isso necessariamente vai acontecer. Mas como a gente vai governar sobre os anjos, eu quero descobrir. Ou seja, a gente vai herdar todas as coisas. Todas as coisas. E aí, nesse momento que a gente percebe como o nosso coração é ruim. Por quê? Eu, muito novo no Recife, adolescente. Então, eu estava indo para o Agnes lá, então eu tinha 14 anos de idade. Foi a primeira vez que passou uma Ferrari na minha frente. Que eu vi uma Ferrari assim, ao alcance de uma mão. Estava atravessando a rua e ela parou na minha frente. Eu poderia olhar para aquele momento e dizer assim, caramba, esse carro é muito bonito. Eu poderia ser até sonhador e dizer assim, rapaz, um dia ainda dirige um carro desse. Qual foi o primeiro pensamento de Leonardo Pecaminoso naquele momento? E eu não estou exagerando para fim de drama. O Leonardo adolescente, naquele momento do pai, estava desempregado ainda, as coisas bem apertadas em casa. Eu olhei para aquele Ferrari, a primeira coisa que eu pensei foi, se eu tivesse uma chave, eu arranhava. É ruindade, né? Esse é o meu ponto, meu. Se não é meu, eu não quero que você usufrua. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de estragar a sua diversão. E já percebeu que essa é a lógica de criança? O brinquedo está lá parado. Aí um irmão pega para brincar, o outro diz o quê? É meu. Ele estava lá quieto, parado há 3 anos. A criança pega, é meu. Quebrou, é seu. A nossa lógica de menino pequeno,
Nossa lógica é de criança. E esse é o ponto, a gente não para ver a grandeza de que Deus é, do que Ele tem, que todas as coisas convergem nele, e Paulo vai dizer, meu amigo, um dia isso vai ser seu. Vai ser seu. Você é a herança dele. Aí, só que, pastor, então o céu vai ser um bem bom para a gente, só que o 12 é Paulo de novo. Veja como é incrível como Paulo usa a glória de Deus como uma escala. O 12 vai dizer, a fim de sermos para o quê? Para louvor da sua glória. Ou seja, isso tudo, de novo, não é para que você simplesmente usufrua, mas para que você veja como a glória de Deus, como o propósito máximo da vida de um crente, é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. É muito maior do que isso. E aí, veja que já caminhando para o final, aí veja como Paulo vai dizer, mas você pode estar pensando, mas pastor, beleza. Como é que eu posso ter a garantia disso? Como é que eu posso ter a garantia disso aí? Qual é o selo? Qual é o sinal? Eu tenho algum? Veja como Paulo vai dizer no versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Ou seja, quem garante isso é o próprio Deus. Ele não coloca a promessa em você. Ele não coloca o selo em você no sentido de que você é a garantia. Está aqui, ó, eu estou te dando isso, não vai quebrar, não. Porque senão o nosso raciocínio seria parecido com aquele servo infiel da parábola do talento. Rapaz, o que eu tenho aqui é tão grande, eu vou enterrar. Eu não vou nem usufruir disso aqui, eu vou enterrar para aproveitar melhor depois. Veja que o selo, o penhor, a garantia é literalmente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Não é você. Ou seja, o próprio Deus que fez tudo isso, o próprio Deus que escolheu nele, ou seja, o Deus, o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez todas as coisas por meio de Cristo, como é que ele garante tudo isso que ele falou aqui, pastor? Através dele mesmo. Ele é o penhor e selo sobre sua vida. Quem está dizendo que isso aqui é verdade, não é baseado no que você faz, mas porque eu coloquei o meu Espírito Santo como penhor sobre isso. E eu, sendo Deus, não posso ser homem para que mude, nem filho do homem para que negue a mim mesmo. Então veja como ele puxa toda a responsabilidade e, portanto, como termina o apóstolo Paulo nesse texto. Ele é o penhor, a garantia da nossa herança. Até quando? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, irmão, se você perguntar para mim dos símbolos de fé reformados, qual é o melhor do ponto de vista teológico, os de Westminster, eu vou concordar. Eu até hoje acho os mais completos que tem. Mas a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, para mim, sempre ela é emocionante. Em particular para nós, homens e mulheres do século XXI, que lida tanto com a identidade. Essa pergunta que eu fiz para as crianças, o que você quer ser quando crescer, às vezes a gente é assim. O que eu faço define quem eu sou. E aí a pergunta do Catecismo de Heidelberg, a primeira pergunta é: qual é nosso único, não algum, único conforto, tanto na vida como na morte? Ou seja, só na pergunta você já fica assim, caramba, eu tenho um conforto que vai para a vida e para a morte, ou seja, que não tem como ser tirado de mim. Aí ele responde, meu único conforto, tanto na vida como na morte, é que eu, de corpo e alma, pertenço ao meu Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse é o ponto do apóstolo Paulo. Sabe por que tudo isso aqui é verdade? Porque você tem dono. Seu corpo e a sua alma pertence ao seu Senhor Cristo Jesus. Você pode viver para a glória dele exatamente por causa disso. Porque você pode. Não é pela sua capacidade e ou disposição natural. Mas veja como, olhando para quem Deus é, olhando para o que Ele fez, você é definido no processo.
E esse é o grande ponto. Eu já fiz algumas aplicações no meio do caminho, mas eu quero trazer só uma grande aplicação aqui. Você sempre vai viver para aquilo que você adora. Sempre. Isso é uma lei natural da vida. Para aquilo que você adora, seu coração vai estar orientado para lá. Sempre. É por isso que eu gosto muito, por exemplo, do final do Peregrino. Se você nunca leu o Peregrino, me desculpe do spoiler. Tá certo? Mas eu estou aí com 400 anos de vantagem. No fim do Peregrino, todo mundo só lembra da chegada do Peregrino na Cidade Celeste. E, tecnicamente, você está certo, mas não é assim que o livro acaba. Não é assim que o livro acaba. Quando o cristão entra na cidade, logo após chega o retardatário, dúvida, batendo na porta. Ignorância, ela dizendo, bate na porta. Aí os homens perguntam, quem és tu? Ignorância. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim jantar com o senhor do castelo. Aí eles perguntam, e cadê o convite, o selo? Não tem, não? Estou parafraseando só um pouquinho. E aí jogam ele no inferno. E o livro termina literalmente, e aí eu abro aspas. Aí volta a câmera, para você dizer, volta o foco para o cristão. E o cristão diz assim, então percebi que mesmo à entrada do céu existe um caminho para o inferno. Então eu acordei. Fim. Então percebi que mesmo tão próximo do céu, existe um caminho para o inferno. Talvez você venha para a igreja todo domingo, leia a Bíblia todo dia. Mas a pergunta ainda se torna extremamente pertinente. Quem é o seu Deus? A quem você adora? Para quem você vive? A quem é o louvor da sua glória? A quem você é preocupado com o seu reconhecimento? A gente não para ver por muitas vezes como o nosso pecado não é que ele nos cega, ele nos deixa tolos. Do cego, de uma pessoa cega, por exemplo, você tem até um pouco de piedade, né? Porque a pessoa não enxerga. Agora, se eu olho para essa parede e eu digo assim, qual é a cor dessa parede? Eu digo, é preta. Você vai dizer, não, pastor, ela é branca. É preta. E eu brigo com você dizendo que ela é preta. Você vai dizer, esse homem é doido. O pecado faz exatamente isso. Eu podia ilustrar dinheiro em formas, mas há algum tempo atrás, graças a Deus, não era do jockey, conversando com uma moça que ela era a amante de um relacionamento. Veja você. Ela, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, minha filha, o que você faz é esqueça isso, acabe, vai embora. Não mexa nisso. Aí eu falei tudo tal, terminou, ela, mas pastor, digo, diga, o senhor não se importa com o meu sofrimento não, é? Ela disse, minha filha, é exatamente porque eu me importo com o seu sofrimento que eu estou dizendo isso. Só que eu estou colocando o sofrimento no lugar e na hora certa. E você não. E você não. Um autor chamado David Myers, ele escreveu um livro chamado Paradoxo Americano, em que ele faz uma análise da década de 1960, década de 60, até o início dos anos 2000. Em que ele entende, na opinião dele, que houve uma conversão no mundo, no sentido de que o mundo deixou de viver para valores e passou a viver para si mesmo. Eu vou viver para mim. Eu. Aí ele olhou para a sociedade e veja os índices, de acordo com esse autor, quando o homem começou a viver para si mesmo, o que aconteceu com o mundo? Aí, pegando os Estados Unidos como um retrato, ele vai dizer, aconteceram 2 vezes mais divórcios, 3 vezes mais suicídio de adolescentes, 4 vezes mais crimes violentos, 5 vezes aumentou a população carcerária, 6 vezes nascimentos fora do casamento e 7 vezes mais pessoas que moravam juntos, mas não se casavam. O mundo piorou. Quanto mais o mundo viveu para si, mais desgraça trouxe para o mundo. Agora, quando o cristianismo viveu e vive para a glória de Deus, o que acontece? Vocês estão vendo aqui um exemplo disso. James Hurtado, autor de um livro chamado A Destruidora de Deuses, uma análise do cristianismo nos primeiros séculos, ele traz esse dado que eu achei impressionante. Vai dizer que no início do cristianismo eram provavelmente 1000 pessoas. No primeiro século, tinham 1000 pessoas.
No segundo século, 3.000. No terceiro século, 100.000. No quarto século, 200 a 300 mil. No quinto século, 2 a 3 milhões de pessoas. Veja o crescimento. Porque pessoas que não viveram para si, mas viveram para aquilo que Cristo fez, para a glória dele. Quando você olha para esse texto, então, você vai entender uma coisa: não importa o que o mundo diga, não importa a quantidade de dinheiro que eu tenho no banco, não importa quantos seguidores eu tenho no Instagram, não importa se sou reconhecido até mesmo pelo meu pai, pastor, eu vivo para que meu pai reconheça de mim, eu quero que meu pai me ame, eu quero ser reconhecido pelas pessoas ao meu redor. Lamento. Mas se isso não acontece com você, lembre-se então de como Cristo reconhece você como filho, abençoado, eleito, redimido, remido, salvo, predestinado para a glória eterna. E como aquele que não tolera pecado, como aquele que é santo, escolheu você antes da fundação do mundo e hoje se alegra em você. E como o Espírito Santo é o penhor da sua promessa de que você pode ser esquecido por tudo e por todos. Mas Cristo nunca e em nenhum momento vai esquecer de você. A partir do momento que a sua vida então começa a entender, começa a frase do apóstolo Paulo, não eu, mas Cristo é a sua glória, você vai ser definido por Ele. Quem define você? Você mesmo? Suas coisas? O que as pessoas dizem de você? Ou Deus Pai, Filho e Espírito Santo no seu trabalho santíssimo? O meu desejo, a minha oração é de que você seja definido por Cristo, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez, para que você tenha todos esses títulos aqui, que nada nem ninguém pode separar. O título, e eu concluo com isso, o título e o que você tiver na vida, um dia vai ser tirado de você. Não importa o quanto você tenha conquistado, não importa o quanto você lutou para se esforçar, um dia isso vai ser tirado de você. Mas aquilo que Cristo conquistou por nós pode vir. Permita-me terminar do jeito bem-humorado que eu falei da história da moça lá que tinha medo da mãe ver os pecados dela. E aí eu percebi que o medo da mãe e do pai é um medo crônico, particularmente no Piauí. Eu já perdi uma ovelha por causa disso, não estou nem brincando. Que a pessoa começou a frequentar a igreja, aí eu chamei ela para jantar lá em casa, e eu disse, rapaz, por que você não vira membro da igreja? Aí eu, de novo, não estou exagerando, ela, Deus me livre. Deus me livre, por quê? Aí ela, na hora, se minha mãe descobre que eu estou na igreja evangélica, ela me deserda. Ah, sua mãe é católica. Eu digo, entendi. Seja deserdado, então. Não tenho dúvida, não. Seja deserdado. É melhor você ser deserdado pela sua mãe do que você negar a Cristo. E aí, pastor? Nunca mais pisou nem na frente da igreja. Deus permite ele ter se arrependido e ir para outra. Eu estou nem brincando. Mas a partir daquele momento eu disse, rapaz, deixa eu tentar aliviar um pouco isso. E aí eu não vou me valer do exemplo da literatura. Talvez muitos de nós achemos engraçada aquela cena lá, né, apesar do nome do livro, né, do Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Quando João Grilo está sendo lá julgado. E aí o diabo vai dizer, esse aí é meu. Aí João Grilo fala, sou mesmo. Aí você não nega? Não. Eu sou ruim mesmo. Então venha comigo. Aí você vê o erro. Aí é só que ele diz, calma, fale com a minha advogada. E esse é o ponto que o cristão vai colocar o ponto certo. Se o diabo algum dia aparecer diante de nós e começar a acusar você de todo o seu passado imundo, então você me pertence, você pode até dizer, pertenço. Você está reconhecendo que não você reconhece que não presta? Reconheço. Você está dizendo que não vale nada? Tô. Pois venha. Espera. Fale com o meu Senhor. E aí o seu Senhor vai dizer, nada disso, ele é meu. E vai apresentar, qual é a garantia? Esse é o ponto. Quando o diabo, se algum dia perguntar para ele, e qual é a garantia? Que ele é seu. Ele vai mostrar as marcas e o sangue derramado, e vai olhar para você e vai dizer, ele é inculpável, porque eu paguei todo o preço. Nós vivemos para a glória de Deus, porque podemos, baseado no sangue redentor de Cristo Jesus.
Ele nos define, Ele nos mostra quem nós somos e nos mostra o nosso valor. Viva para a glória de Deus, pelos méritos dEle, e que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa frase, essa linda frase. Frase essa que deveríamos saber de cor. Nos perdoa, porque por muitas vezes não sabemos, e o pedido de perdão é justamente esse. Porque se a gente lhe dissesse essa frase com frequência, se a gente lembrasse dela, gente, o tempo todo, ia contemplar quem o Senhor é e quem nós somos. Quem o Senhor é e quem nós somos. E o propósito da nossa vida, que é para o louvor da tua glória. Ó Senhor, obrigado. Muito obrigado. Nós não valemos esse preço. Não valemos uma gota do teu sangue. Quanto mais todo o teu corpo que foi entregue por nós. O que nós merecemos é o inferno, com sua força e vigor. Mas como nós lemos aqui, se em todas as coisas convergem para ti, somos teus herdeiros, nós vamos receber não apenas a glória eterna no Senhor, mas herdar toda a criação em Cristo. Senhor, nós somos muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar em Cristo Jesus. Então, Senhor, o que eu te imploro é que a nossa vida seja então baseada nisso, para a tua glória, não como peso, não como fardo, mas pela leveza do sangue redentor de Cristo Jesus, pelo penhor do Santo Espírito que habita em nós e pela sabedoria do Deus o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo para tal. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de viver para a tua glória. Que essa seja a nossa vida hoje, amanhã e depois. E que esse seja o nosso único conforto, tanto na vida quanto na morte. Que nós, de corpo e alma, pertencemos a Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, vamos nos colocar de pé, recebemos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.